Opa, boa noite aí para quem já entrou. Vamos ver se agora o Bruno consegue ir lá acessar. Aê, marcou. Hein, aê. Ó, o Marcelo conseguiu aí, hein? Aê, Bruno. Conseguiu, cara. Que coisa, mano. É, Aqui agora só acho que é funciona. o Marcelo que não vai conseguir. Será que é só vai dois? Não, não é isso. A gente acabou de fazer o teste com três, cara. Você mandar o Mas convite de ele, novo. Você ó, consegue mandar convite com ele aberto? Ou você consegue mandar convite na hora que tá abrindo? só depois que a live já começa. Então manda de novo. Mas você entrou e acho que ele pediu para. Ó, o Marcelo não conseguiu participar. É, Então, Marcelo, tá manda o convite. acontecendo que nem da outra vez, ó. Você pede para participar, eu dou aceite. Entrar ao vivo com o Marquinhos, que é você. Mas não funciona, cara. Eu acho que. Não sei, viu? Acho que isso aqui tinha que virar um meme. Agora sim. Não acredito. Aê! E aí, Marcelo, Pô, tá firme? chorando, tu tranquilo? Não, Marcelo, que, É muito daquele dia que bonito. você falou que nós fizemos a live, eu juro pra você, a gente tinha tentado umas duas vezes, cara. Caraca, E não deu pra Conseguiram. conseguir. Não E abria. aí é complicadíssimo aquela esse coisa, Instagram. né? É, se um participa, outro não participa, perde a graça, né, cara? Ah, sim, sim, com certeza. Aê! Aí, Miqueias, beleza, cara? Conseguimos. Salve. Aê! Boa noite, galera. Valtinho Tabagiba, tá entrando o pessoal aí agora. A galera tá Finalmente. entrando. Isso, e Conseguimos. uma pergunta só, eu vou apresentar você, logicamente, né? O Bruno aí, que é professor, né? De português e inglês, que manja muito, né? Sabe tudo, faz essas coisas. Mas só uma pergunta, Marcelo, se você não usa óculos, não, né? Uso. Eu tô sem agora, mas eu uso. Só, é preto o seu óculos? Não, Ah, ufa, porque vocês são parecidos. é meio verde, é verde. O Oi? meu é azul escuro também. Também não é preto, não. Ah, mas beleza, ó, pra quem entrou, Teve, ó, tá falando você mandar um Miguel. beijo aí. Agora Aí, vai. tomara. Agora Mas é vai. isso aí, pra quem entrou, ó, agradeço. Quem tá aqui é o Marcelo. A gente já se fala aí há quanto tempo, hein, Marcelo? Ih, rapaz, Na... bastante tempo. Desde que eu vi lá, apareceu pra mim o perfil lá dos Ama Brinquedos e eu fui dizendo lá quais eram os Transformers lá que tu tava postando. Eu lembro, cara, foi um dos primeiros vídeos que a gente fez. Foi no primeiro lugar que a gente filmou, nos primeiros vídeos que a gente fez. Naquele lugar lá que a gente fez aqueles vídeos do Transformer, a gente gravou só por 2 meses. Ah, E foi finalzinho de 21, primeiro mês de 22. Você é o nosso seguidor que troca ideia com a gente há mais tempo, aí, de longe. tá Ah, com vendo? certeza. Tinha Acho que que ser o sim. primeiro a vir de convidado, não tinha erro. Não, não foi só no vídeo, não. Foi no Instagram mesmo, nos posts que vocês faziam Ah, você já mostrando a. seguia ele de antes? É, verdade. Aí Vai. sim. Passa rápido, né, cara? Passa Umas rápido, coisas. passa rápido. Esses anos passaram rápido aí. Ô, Marcelo, mas assim, antes de a gente fazer umas perguntas aí, que você que é o cara que manja muito, né, Quem de dera. Transformers, eu acho que vou fazer uma piadinha que todo mundo já conhece, Ah, né? Ô, Bruno, como é que é carro em inglês? Car, E homem? man, Então quer dizer que a minha tia Carmen é um Transformers? isso aí. Eu pesquisei antes de a gente pô, sério começar. mesmo que você achou uma piada com Transformers? Isso é boa. Aê! É boa. Eu tenho mais uma, mas essa eu vou guardar para quando a gente tiver aí 150 pessoas online Que assistindo. isso? É isso aí, quando chegarmos em 150, Sim. haverá. Agora que É. não chega mesmo. Ah, você tá... O Bruno não... Ah, entendi. Conhece quebra-cabeça? Conhece.
Mas vamos lá, Bruno. Caramba. Vamos lá. Vamos falar de Transformers. Vamos Ô, lá. Marcelo, a coisa que eu mais queria comentar com você, cara, que eu falei assim, só pra gente dar um pontapé inicial na conversa, vamos começar pelo lado meio histórico, que eu tô ligado que você manja bastante também. Cara, uma coisa que eu fiquei pesquisando, né? O Transformers, pelo que eu entendi na minha pesquisa, aí talvez você até tenha mais informação sobre isso, vai ser legal você trocar uma ideia, mas o que eu entendi na pesquisa é que o Transformers é precursor nesse movimento que foi inventado pelas indústrias de brinquedo norte-americanas, né? Hasbro, Mattel, enfim, que eles começam a lançar não um desenho animado, faz sucesso, aí você faz o personagem do desenho animado. Como foi Disney, sei lá, Garfield, não sei, personagens famosos. Uhum. Mas a Hasbro fez o contrário, né? Eles pensam, vamos criar uma linha de boneco. Desenha os bonecos, falou, legal, agora vamos criar uma história. E aí eles começam a franquia toda de fazer desenho e tal. E aí uma coisa começa a conversar com a outra. Também aparece no desenho, depois aparece fora. Nos anos 80, a moda era essa, fazer desenho para vender brinquedo, né? Isso. Eles o papo era esse, a propaganda... eles faziam o pitch dos brinquedos para as empresas e, pô, não, vamos fazer uma revista em quadrinho, vamos fazer um desenho, vamos para promover e tal. Na verdade, para as lojas de brinquedo, né? Eles faziam esse pitch para as lojas de brinquedos e o desenho era vendido como propaganda, né? Como marca. Para a criançada ir lá nas lojas de brinquedos comprar, Toys R Us, aquelas lojas que tinham lá nos Estados Unidos. Mas o Transformers não foi o precursor, não. Quem começou com essa coisa foram os bonecos da Kenner, do Star Wars, cara. Que eles que fizeram todo mundo ter que correr atrás desse mercado aí. Porque eles vendiam mais que água no deserto. E aí todo mundo correu atrás. Porque não foi a Hasbro que criou os Transformers. A Hasbro importava os Transformers da Takara, do Japão. Sim, aquela marca japonesa, né? E, na verdade, os Transformers foram originados, mais ou menos, do Falcon. Porque o Falcon, quando chegou no Japão, foi numa época que o Japão não estava muito afim de coisa de guerra, as crianças não se ligavam muito nessas coisas de guerra. E aí eles transformaram o Falcon, eles pegaram o molde do Falcon e fizeram ele virar uma espécie de... eles chamam de Henshin. Era Henshin... esqueci o nome agora. Mas era um boneco transparente, com um endoesqueleto assim, que aparecia de robótico assim, e você meio que tipo, tinha umas roupinhas que você vestia o boneco, aí tinha Kamen Rider, Ultraman, e tinha uma pancada de coisa. E você vestia o boneco com as roupas e você tinha várias figuras. E aí, então o que a Hasbro fez foi surfar na onda. Pois é, surfar na onda. E aí o que acontece? Numa época, isso tem assim, desse jeito mesmo que eu tô falando, no documentário que tem na Netflix. Os brinquedos que marcaram época. Tem lá um episódio de Transformers, tem um episódio de Masters of the Universe, Tartarugas Ninja, Power Rangers. Entendeu? Quais foram os primeiros veículos que foram os Transformers? Cara, eles eram miniaturas mesmo de veículos reais, assim. Tinha um Mazda, tinha um Honda City Turbo, tinha uma picape da Toyota, tinha uma pancada, eles chamavam Diaclone. E aí um cara da Hasbro foi lá, gostou e trouxe. Tanto que uma curiosidade é que os Diaclone... Conhece ou não conhece, né? Hã? Desculpa, mas... Tá falando pro Bruno, você vê, né? O cara tem conhecimento para falar do assunto, né? Não, é tudo coisa que eu já ouvi falar. Agora, qual a ligação esse assunto inteiro? Eu não tinha conseguido pescar na Pois é, cara, não. Porque isso é engraçado mesmo, porque um acabou gerando o outro. E aí, o que acontece? Foi numa época também que tinha coisa de plástico, tava caro, e os bonecos eram grandes. E aí eles diminuíram o boneco e começaram a fazer veículos. Aí tinha um robô grande, que o bonequinho pequeno entrava, tal, não sei o que, e eles resolveram fazer esses Diaclones, que eram os carros, e os bonequinhos pequenininhos entravam nos carros e os carros viravam robô, que eram tipo a armadura dos bonecos, sabe qual é? Tanto que bem naquela linha daqueles desenhos japoneses da época, né? Não, era um robô que transformava e virava outra coisa. Eles sempre gostaram muito disso, era sempre aqueles desenhos antigos, eram sempre isso, né? Até os seriados japoneses eram isso, era a nave,
que o cara entrava na nave e a nave virava o robô gigante do cara. Ou então juntavam vários veículos e faziam... Não, eles eram de plástico, mas tinham partes em die-cast, em metal, sim. Tinham várias partes em metal. Tanto que... E aí, quando a Hasbro importou, todos os bonecos tinham espaço, um cockpit pro piloto, porque a Hasbro só trouxe os personagens, os robôs, né? E aí, o que aconteceu? Eles levaram isso na Marvel, cara. Na época, nos anos 80, no começo dos anos 80. Que foi quem os caras da Marvel... fez aquele primeiro gibi, né? Fizeram a história toda. Era o Bob Budiansky. O cara criou a história toda dos Transformers, assim, a característica deles, esse cara é bom nisso, faz aquilo outro, dos vilões e tal. Personalidade, né? Criou tudo. E a Hasbro juntou um monte dessas coisas que viram robôs e fez Transformers, entendeu? Tanto que eles são bem diferentes até, tipo, porque aqueles pequenininhos... Não, e tem uma outra história que recentemente eu vi um cara que é estudioso da história dos Transformers e tal, não sei o quê. Ele descobriu que tem um desenho, tem uma ideia precursora a tudo isso, que foi criado por uma empresa chamada Knickerbocker, se não me engano, que é anterior à Hasbro, que a Hasbro depois comprou, que eles já tinham uma ideia de fazer carros que viravam robô. Certo. Mas que sacada, né? E 3 dos carros que a Hasbro lançou tem desenhos, tem esboços daquela empresa com esses carrinhos, assim, entendeu? Quer dizer, é tudo muito misturado ali. Não, e foi uma ideia que foi maturando também. Dá pra ver que é uma coisa que passa para produção de brinquedo, mas que eles foram maturando, somando e encontrando um caminho que, no final das contas, é a franquia desse tipo, é a mais bem sucedida. E aí Transformers acabou trazendo de volta o G.I. Joe. Transformers acabou trazendo de volta o G.I. Joe, só que num formato menor por causa da Kenner. Que fez sucesso com Star Wars, com os bonecos de Star Wars, que eram famosos, muita gente tinha aqueles bonecos de Star Wars dos anos 80. Ô, Marcelo, já tem até citação em filme desses de Star Wars. Quando chegou esses Transformers aqui, você tem ideia de quanto custava na época, ou quanto custaria hoje, né? Não tem, cara. Hoje eu sei que... Não eram baratos. Não eram baratos. A cópia deles, que eram os GoBots, né? E aí eles eram mais baratos. Tanto que eu tinha muito mais GoBots do que tinha Transformers. Mas eram carros japoneses. Não, tinha modelo... Essa é uma boa pergunta. Rapaz, verdade. Eu acho que a maioria era... Não, tinha o Lancia Stratos, tinha um carro de corrida, Fórmula 1. Aqui também. Tinha Lamborghini, tinham 2 que eram Lamborghini, tinham 2 que eram uma van da Chevy, uma Chevy Vanette, que eu acho que chama. O Optimus Prime mesmo era um Freightliner, eu acho que é o nome a marca do caminhão e tal. É um caminhãozão então, que a gente vê no filme americano é aquele, né? Tinha bastante carros de... mostrou, né? Também, eu não lembro. Hã? Aquele caminhãozinho azul e vermelho? Né? Não, aquele era do GoBots, aquele era dos GoBots, aquele chama Road Ranger. Viu como a gente é profissional aqui? Os GoBots, E engraçado que depois de um tempo, os GoBots agora pertencem à Hasbro, a marca dos GoBots, os nomes e tal, eles pertencem à Hasbro agora. A Hasbro comprou tudo. Foi comprando, né? Foi comprando. Se não pode vencê-los, compre-os, né? Compre-os, disse a Disney, né? O que eles fizeram? Não, o próprio Bumblebee também, cara. O Bumblebee é um Fusca, cara. O Bumblebee é um Fusca. É um Volkswagen, Realmente o Bumblebee não era para ser mesmo o que agora no filme novo virou até um modelo novo. Não, porque ele é de uma outra coleção, sem ser Diaclone, chamada caraca,
Caraca, mano. Agora eu esqueci qual era o nome da coleção. Mas eles. É porque lá nos Estados Unidos, lá fora, acho que no Japão, não sei, tinha um negócio chamado Penny Racer, que eram uns carrinhos deformados que você colocava uma moeda atrás e eles empinavam, era fricção, um negócio assim. E esses carrinhos que chamam mini cars, né, dos Transformers, eles eram baseados nesse Penny Racers. Então, tanto que o Bumblebee original, ele é um Beetle, né, um Fusca, mas meio deformadinho e tal. Então, ele era baseado nesse Penny Racer. Entendi. Meu. Ele era mesmo. Agora, preço, cara, eu tinha curiosidade de saber. Eu até perguntei pra minha mãe, pô, mãe, você não lembra se era caro, se era barato? Ah, não lembro de nada, não sei o quê. Tá bom. Mas devia ser caro, porque eu tinha mais Gobot do que Transformers. É baratinho, não é. Não, foi o que a minha mãe falou. Quando eu pedi o primeiro, ela veio e falou assim: olha, mas eu fui na loja e tem uns 10 diferentes. Você vai querer os 10? Porque os 10 não vai rolar, meu. Se for ficar me buzinando pra comprar todos, é melhor não ter nenhum. Acabei não tendo nenhum. É verdade. Eu acho que por isso que eu acabei me divergindo para comandos em ação, porque era mais barato. Eu lembro que um dos últimos era R$15, quando começou o real ainda, olha só. Já tinha começado o real, era R$15 um boneco do Comandos em Ação, entendeu? Vendia na farmácia que tinha do outro lado da rua de casa. Eu falei, porra. Eu lembro disso, cara. Você sabe qual é a marca de calçado dos Transformers? Eu penso. Não. A sério, eu penso. Não. É Vans. Vans, olha aí. É Vans. Foi ruim, né? É isso aí. Comandos quebravam os dedos. Aí. O Cledman falou certo, os comandos quebravam o dedo. Verdade. Por isso que aí tinha aquele outro SOS Comandos, que era da Glaslit, que o braço era de borracha. E aí a minha cabeça podia botar a arma 3 vezes maior que a mão, que tava de boa. Segurava. Ô Marcelo, não sei se você chegou a ver, provavelmente você conhece tudo aí de Transformers, mas aqueles Electrics acho que é da Estrela. Da Estrela, Eles eram dos Transformers do Brasil. Porque a Estrela Legal só comprou os moldes, não comprou a história. Então ela não podia colocar nenhum nome lá de fora. Mas ela tinha os moldes. Tinha isso. Mas ela comprou um molde que a Hasbro não lançou lá fora. Então os gringos ficam doidos com o... Eu acho que é o Sedan, se não me engano. Robocar Sedan. Os gringos ficam doidos com ele. Porque a Hasbro não lançou lá fora. Entendeu? E aí, por isso que eles só compraram 3 moldes. Eles só compraram, 6 moldes e mudaram a cor. Tem, 15 cores de cada molde e os gringos ficam doidos. Porque lá fora não tinha. No vídeo que a gente fez, você comenta isso. O jipinho lá na gringa era de uma cor só. Aqui tem azul, amarelo, verde. É porque eu não... Eles ficavam... Tem um aqui, o original, mas esse aqui é um dos que eu tinha aqui. Nessa cor aqui, do vinho. Esse já foi de uma segunda fase, que eles botavam, eram os óptimos contra os malignos. Entendeu? E a transformação deles era super fácil. Você virava aqui, abria aqui, comparado com os que tem hoje em dia, cara. Você, né? Pra você é fácil. Mas a gente tem um vídeo aqui. Cara, esse aqui você fecha o bracinho e fecha aqui a perninha. Acabou. Não, sério mesmo, quando a gente começou a filmar esses aí, tem até um vídeo que a gente não conseguia fechar a porta do Jeep, cara. Desse Jeep aqui? Como é que aquela porta durou... Eu acho que esse aí, putz, isso aí é difícil demais. Um camarada meu me mandou, os camaradas meus me mandaram esse Jeepinho aqui. Isso aí não é pra arrumou um. Mano, é porque eu não tenho o tal do Masterpiece, que custa $200, porque eu não tenho coragem de dar $200 numa parada, mas esse bichão aqui... Olha, que barato, meu. Ele vira até uma base, mano. Vira o quê? Vira uma base para os outros menorzinhos. Nossa, que barato. São vários aí no meio? São 2. Esse aqui são 2. E não... Isso aqui virou uma... Eu acho que você vai ganhar um super espacial aí, viu, Marcelo? O Cledman aí, acho que é doido por Transformer também. Aí.
o bege, tá vendo? É esse que eu tinha também. O Eu Bad, tinha que esse é o bege também, pô. Era o Robocar Deep. E aí era os Robocar no começo, depois eles inventaram os Optimus versus Malignos, para vender mais, para poder aproveitar, tirar mais dos moldes, né? Sim. E, Bonito, hein? pois é, antigamente eles prezavam muito pela estética do veículo. Hoje em dia eles preferem dar valor ao robô, entendeu? O robô tem que ser mais perfeito do que o veículo. E o action figure, no final das contas, acaba sendo o robô, né? E esse aqui virou um ônibus espacial praticamente perfeito. Não, ficou legal mesmo o ônibus espacial, na verdade. Ah. Nem lembro o bicho direito, cara. É. Não dá nem pra achar de onde veio. Tem. Nunca tinha visto esse. Mesmo. Vou parar. Skylynx. Mas tem, pô. Já tem até do filme novo que vai sair aí, ó. O Cheetor do filme novo que vai sair. Ah, porque agora vai sair aquele Transformers da floresta lá, dos dinossauros, né? Pois é. Eu vi um trailer esses dias aí. Tava procurando assunto. Pô, Achei um trailer desse vídeo. muito bacana. Vai ficar bacana mesmo. Esses de bichos são interessantes, né? É o mesmo Mas como é que conceito, você mas já não... tem o negócio nem saiu ainda? Rapaz, isso é Conta esse engraçado, segredo. né? Porque eles dizem que o pessoal, eu vejo as apresentações, às vezes, do pessoal da rádio, eles dizem que, tipo, eles têm que pensar nas figuras 2 anos antes de lançar ela no mercado. E aí esse aqui, provavelmente quando estavam começando a fazer o filme, que decidiram como é que vai ser a figura, o cara, eles já começaram a produzir o boneco, entendeu? Para poder sair agora, tá agora antes do filme na... Uma coisa trabalha com a outra, né? Se por um lado o filme vai trazer... Quando o filme lançar, a molecada vai correr mais atrás do brinquedo. Isso. Por outro lado, se o brinquedo já tá na loja, a molecada já presta atenção no filme também. Isso. Aí você mata aquela venda casada, né? Os caras são atentos, cara. Eu fiquei... E aí eles lançam uma versão de colecionador, que é mais cara, lançam uma versão mais simples, com padrões de brincadeira, tipo um bichinho menor que vira arma pro robô, ele se transforma e vira uma arminha pro robô, ou então um outro bichinho que encaixa no robô e vira tipo uma armadura. Aí tem vários padrões, assim, pra criançada, né? E tem os mais bem feitos, que é pros trouxas que gastam dinheiro com isso. Quem? Aqui tem um bonito na estante, né? Eu acho que aqui ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Quase ninguém se interessa Ali, por ó, isso. não tem He-Man, não tem Star Wars, não tem Marvel Legends, não tem nada disso ali. Nada. É só Não roupa. são horas de pesquisa, né? Não, nada. Não, tem não. Essa parada. E a Estrela foi isso. A Estrela trouxe isso, não trouxe a história, né? Eles trouxeram só os moldes. Aí eles criaram as histórias deles, e o engraçado é que hoje em dia faz parte do cânone da história dos Transformers, todas essas variantes, essas versões que foram criadas. Isso. Tipo, os japoneses, os alemães, os brasileiros, quem tocou no assunto, eles foram lá e juntaram tudo de novo e jogaram. Ô, Marcelo, e assim, quando que te deu um start, assim, que você falou assim, eu vou começar a colecionar? Porque assim, a gente ganha um brinquedo, né? Quando é pequeno. Aí gosta, depois migra para um outro e tal. Mas assim, eu, por exemplo, que gosto, assim, coleciono tudo, o Bruno também, mas tem sempre um que dá um start e fala assim, não, eu vou consumir o que tiver disso aqui, se eu conseguir e tal. Como é que foi isso aí? Quando eu que sempre foi? gostei muito de brinquedo, né? De boneco. Foi como eu falei com vocês outro dia. Tipo, eu era o garoto do Voltron, tem alguma inspiração nos Transformers. A inspiração é coisas que viram outras coisas, porque assim, o pessoal lá do Japão adora isso. Assim, então eles foram criando um monte de coisa parecida, mas o Voltron é muito bacana também. Os leões que viram lá, que se juntam e viram os robôs. Aquele que eu te mostrei lá? Aquele preto lá? Daquele leão, pode crer. Eles estão sim, tem até um desenho bacana no Netflix atualizando o Voltron. É bem legal. Eu sempre gostei, né, dos 5 pilares de uma infância saudável, né? Transformers, Comandos em Ação, Tartarugas Ninja, He-Man e Thundercats. Tinha os outros, mas esses foram os 5 principais. Tinha Silverhawks, tinha Brave Star, tinha... Silverhawks eu era bem fã, Nossa,
Silverhawks, cara. Bem Tinha lembrado. Space. Bem Eu ainda vi lembrado. os antigos, né? Via Space Ghost, via Herculoid, via Frankenstein Jr., Os Impossíveis, Herculoid, pô. meu. Pois é, entendeu? E via o Herculoid é seriado lembrado. japonês, e via tudo. Mas brinquedo mesmo, eu sempre pedia esses 5. Era Sim. os que eu mais gostava e eram os que tinham mais assim mais disponíveis no mercado. Tinha daqueles superpowers também que estava falando com você no último vídeo que você mostrou vários, o do Aquaman, o Pinguim, o Sim. Gavião Negro, tinha aqueles também, aqueles tinham também vários. E na época tinha Secret Wars também, que era da Marvel. Era a Gulliver que fazia, eu acho. A agulha era legal também, hein? Pois é. Os E aí bonecos tinha da os brinquedos, agulha. aí chega uma época da fase do homem, né? Acho que da menina também, que eles acham que são adultos, né? Com 13, 14 sim. anos, acha que é adulto, fala, não vou brincar mais com isso, não. Aí, 30 anos depois, você se arrepende e sonha todo dia, chora porque deu seus brinquedos, né? Cara, eu escuto isso Eles acharam até hoje com o Castelo do todo He-Man. dia. Pois é. Todo mundo, assim, solta um vídeo ali, o cara, putz, eu tinha, minha mãe deu. Eu mudei, casei, minha mãe doou. Exatamente. Né? Eu não, Pra eu ensinar sei, pra eu mãe tenho que consciência foi que eu parar. dei. Inclusive, um dos que está aqui assistindo a live foi para ele que eu dei meus bonecos do He-Man. Ele Aí você detonou. pergunta se ele tem ainda, se ele guardou. Não tem, eu consegui recuperar um Panther aqui, que é o gato do esqueleto, né, o tigre do esqueleto, eu consegui recuperar, mas os outros ele destruiu aqui, uma denúncia. Ah, Que absurdo. vamos marcar ele aqui, viu? Pô. E aí, depois de velho, né, você começa a trabalhar, depois de velho você começa a trabalhar e só de raiva e de vingança você começa a gastar seu dinheiro com o que você não podia ter naquela época, né? Sim. E aí foi isso, assim. Né? Eu comprei agora eu vou ter. Comprei um maneiro, vou comprar outro aqui, não, só outrozinho. E, pô, eu podia comprar aquele outro ali também, né, pô. E vai comprando. Quando você vê, você tem que comprar uma estante para guardar, porque tá cheio de poeira. Aí quando você vê, você tem mais espaço na Quando você vai estante para alugar uma guardar. casa nova, você tem que achar com 3 quartos, porque um é só para isso. Exatamente. O Fernando passa muito por isso. Exatamente, Ele procura as coisas, ele procura Cara, esse armário. Tem storage na garagem? Meu, eu tenho que guardar as coisas dentro do porta-mala dos caras. Aí eu lembro dos vídeos que você tinha da mala cheia de brinquedo lá. Você tinha ido buscar na casa de um, na casa de outro. Aí a vingança é essa. A vingança é essa. E eu vou ter que comprar mais carro agora para colocar mais coisa dentro. Olha aí. Sim. Usar de armário, né? Eu já estou com um projeto aqui, botar mais estante, mais prateleira aqui no meu quarto, para poder caber mais coisa. É isso. Para ter graça, né? Dispor também é muita graça. É. Bem divertido. Agora, só quando o dinheiro acabar. Você falou aqui que não se desfez, Edmund? Porque o legal é assim, se deu bem. Assim, a gente que coleciona, eu acho que o legal é você ver, né? Tem gente que coleciona para ter aquele, acho que aquele sentimento de posse, né? Eu tenho, tá guardado, eu não vejo faz muito tempo, mas eu tenho, né? Isso. Tem colocado, Maria. Na casa da sogra, dos amigos, olha aí, ó. Minha esposa. Se quiser mandar uns bonecos pra cá, pode mandar, viu? Não tem problema não. Eu roubei até da namorada, descobri que a namorada tinha um bem raro de Star Wars. Eu peguei emprestado, tá aqui. É emprestado só. Ela nunca mais vai ver, mas tá emprestado. Outra denúncia agora, hein, Bruno? Vai dar o que falar isso aqui, hein, cara. Só que essa agora eu me entreguei. Eu peguei mesmo, não vai devolver, não. Se vier buscar, não abre a porta, não. Se terminar comigo, vai ter que tirar na justiça. Vai ficar na partilha. Guarda do cachorro. Não abro mão. Não abro mão. Eu transformo. Não. Esse dela, ela tinha do Star Wars, cara. Daquela época da Kenner, ela tinha um R2-D2. Logo o R2-D2, cara, deve ser legal. Mas o que? Ele transforma também? Não. Ele é simplesinho. Ele é simplesinho, só é um plástico cheio de adesivo. Tem Transformers mais moderno que funciona meio rádio controle ou meio automático, assim? Tem agora o que custa
3 órgãos do corpo da fabricante chamada RoboSen, que é o por comando de voz. Ele faz tudo sozinho. Você dá comando de voz nele, transforma. Aí ele bum, 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 transforma. Putz. Liga o micro-ondas, ele pá. Por aí. Aí faz pose de batalha, aí tem frases prontas. O bicho é bacana, mas $700 não dá, não. Não, é que nem os Legos com eletrônico ali, meu. Os Legos com eletrônico são os preços. Se o dólar fosse 1 para 1, até dava. Tava mais perto, né? Com 60% de imposto até dava, mas... O cara me lança um $500. Aí você fala, Cincão, mano. 2.500 mais 60%, 4.500 pode ser. É um carro popular. É um Celta. É um Celta. O Celta das primeiras gerações é mesmo. Você leva mesmo. Você prefere o quê? O Robozinho ou o Celta? Pois é. Às vezes eu prefiro. Melhor, né? Não, é demais. Cara, você sabe que, assim, eu, quando comecei a colecionar, só tem alguns brinquedos que eu não abro mão. Porque, assim, a gente chegou a guardar muitos. A gente tem mais ou menos uns 3.000 brinquedos. Caramba, é muita coisa. E, assim, aí eu até fui em uns lugares ali, levei umas caixas, falei, vou vender. Aí voltei com mais coisa dentro do porta-malas do que eu fui, né? Eu fico guardando uns na caixa assim, não vou deixar, porque isso vai valorizar. Vai valorizar. Como se eu fosse vender, né? Não é. Vou vender. É como se importasse se vai valorizar, não, do que daqui a 20 anos você não vai vender. Não, eu tô até trocando, pra minha sabe? mãe isso. Eu passei anos guardando meus videogames, porque eu falei, não, isso não, porque isso vai valorizar, mãe. Vai Guardei valorizar. tudo na caixa. Tá valorizadão. Lá no meu armário, tá tudo guardado na caixa bonitinho. Vai continuar lá. Isso aí. Eu tô até trocando os brinquedos grandes por brinquedo pequeno que eu consigo guardar. É verdade. Verdade. Troca um vertiplano por 2 bonecos do Star Wars, né? Que aí. Desse tamanho por um bonequinho. Ô Marcelo, bom, você assistiu um vídeo que a gente fez ali daquela caixa sortida de boneco, né? Aham. E você me comentou que tinha um boneco ali que chamou a tua atenção, não foi? Foi foi o Pantro do Thundercat miniatura, né? Foi. Você falou que era difícil de achar, era isso, tava tentando lembrar. Pois é. Mas ele é difícil de achar? Cara, eu não sei, te confesso que eu nunca procurei. Porque eu não tenho coragem de dar o valor que o pessoal pede, não. Lá no centro do Rio, no final de semana, tem uma feira. Ovos, brinquedos, estrela. Não. Não me é estranho isso, cara. Ovos, brinquedos, cara. Não me é estranho isso. Tô tentando, forçando a mente. Mas então, Marcelo, deixa eu te falar. É que eu procurei. Assim, eu nunca procurei. Eu, depois que você me perguntou, você falou que você tinha uma coleção, tudo, e não tinha ele, eu dei uma pesquisada, cara. Eu não encontrei. Pois é. Mas não sabe eu nem queria te dar uma boa notícia. Eu vou mandar ele para você. Cara, que isso, cara? Faz isso não, cara. Que isso. Cara, tem tanto brinquedo lá, assim, eu tenho certeza que ele vai estar num lugar que ninguém vai, né? Pô, perder, vai comer, né? O gato vai morder. Não vai. E, assim, pra tem gente, gato aqui não. Fica na caixa, sabe? Para mim e para o professor Bruno, quando a gente sentou para conversar, de fazer os vídeos, né? Era justamente, sim, juro para você, trazer a nostalgia para a galera. E deixar o brinquedo no lugar certo. Pode crer. Então, assim, pode ficar tranquilo, não precisa procurar mais. Eu já tenho esse endereço. É verdade. Tá aqui, eu vou pegar ele depois. Que aqui que o Flashman tá falando era o Pantro. Aí, ó. Justamente. Era o Pantro, cara. Pô, Thundercat miniatura. A Glaslit fazia essa para. O Pantro foi o cara que fez o Thunder Tank, mano. E dos desenhos antigos é a maior máquina. O Thunder Tank faz de tudo, mano. Não tem nada que o Thunder Tank não faça. É que nem a Kombi brasileira que faz tudo. Mas beleza?
Você não se importa? Muito obrigado, cara. Porra, não que isso, cara. Faz isso não, fica até sem graça. A gente sabe aí, cara, a gente gosta muito de você, viu, cara? Sério mesmo. Você ajuda a gente. Pô, obrigado mesmo. Pode. Pô, sempre que assim, precisar. A gente tem um carinho especial aí. Né? Você ajudou lá tudo com os nomes dos brinquedos, a gente já vem se falando. Eu falei, pô, cara, você é show de bola. A gente sabe aí de tudo que aconteceu também. Né? Recentemente foi bravo. Mas vai dar tudo certo. Você já tem mais 2 amigos aqui que, se você precisar, pode mandar mensagem ali, a gente vê que a gente responde. Sempre. Né? Tamo junto, vocês também precisando. Se a gente se lembra dos brinquedos da Estrela, sim. Ô Pedro, dá uma olhada na bio do canal do Zama aqui, vai lá no YouTube, você vai ver uma pancada de brinquedos lá da Estrela. Sim. É porque esse aqui não vai aparecer, mas esse bichinho aqui é da Estrela. Esse aqui é da Estrela, porque não vai aparecer na câmera aqui. Eu nem tô achando onde é que tá o... fica aqui atrás do bracinho dele. Estrela S.A. Estrela S.A. Do Zama Corporation, tá escrito em menor aí, mas deve estar escrito. Zama Corporation. A Estrela tinha muito brinquedo naquela época. A Estrela tinha Transformers, a Estrela tinha o He-Man era da Estrela, Comandos em Ação era da Estrela. Sim. Quase tudo, né? Quase. Não era Estrela, era Glaslit, Atma, Mini. A Glaslit era malandra, mano. Porque ela fazia uns negócios, ela pegava molde do Jeep e fazia um Jeep de cada cor para os diferentes heróis que tinham lá, entendeu? Era o Jeep do Esquadrão Classe A, era o Jeep do MacGyver, era o Jeep da Moto Laser. Cara, a Moto Laser era só uma moto, mano. Porque ela tinha Jeep, helicóptero, não sei o quê. Era louco, cara. E eu já vi gringo comprando por $400 o bonequinho do MacGyver lacrado. Opa! Lacrado, tal, bom. Esse sobe o valor. Tem que dar uma caçada lá, hein, Bruno? Professor. Tem coisa em caixa lá, tem coisa fechada. Coisa lacrada. Lembra daquela lousa mágica lá, anos 60? Isso aí. Lacrado. A Estrela tinha muita coisa. A Estrela tinha muita coisa. A Glaslit tinha coisa que hoje em dia não tem mais em lugar nenhum do mundo. Que é raríssimo. Dinosaurs. Era um desenho dos dinossauros e tal. O desenho foi cancelado antes de lançar o brinquedo lá nos Estados Unidos. Só lançou aqui no Brasil e eu acho que em algum lugar lá na Europa, na França, se não me engano. Cara, é raríssimo. Custa 7 mil, 8 mil um boneco desse. Olha no Mercado Livre depois. Custa 7 conto um boneco desse em boa qualidade. Olha aí, Zama. Pagar as contas aí, mas com um boneco. Você acha que eu não vou guardar para comprar remédio quando eu tiver mais velho? Vai pagar minha casa de repouso. É aposentadoria. Isso aqui são 20 anos de casa de repouso que eu tô juntando. Meu amigo. Vai pagar como, seu Marcelo? Toma aqui um boneco. Aí com a boneca assim. Ou então para pagar tá aqui, ó. Ou então para você pagar o combo de pipoca para você assistir o cinema. Fica aqui com um Jaspion, mas vai querer pipoca grande? Vou. Então pega mais um Goblet aqui. Vai pro capacete. Pois é, cara. É brabo. Essa parada assim, aí eu comecei com Comandos em Ação era o que eu mais tinha. Mas esse negócio de guerra e tal, assim, hoje em dia não faz muito a cabeça. Apesar de que eu adoro um tanque, mano. Eu me amarro em tanque. Eu acho tanque um veículo maneiro e tal, não sei o quê. Mas Comandos em Ação, The Real American Hero. Aí tu vê o desenho, aí os caras são bem americanos, assim, aí tu fica meio. Não. Pô, e Transformers ainda tem quadrinhos. E Transformers hoje em dia ainda tem quadrinhos, tem um monte de história de Transformers. Durante a pandemia eu li um monte de história antiga de Transformers. Eu li quase 10 anos de história de Transformers durante a pandemia, assim, fui lendo os encadernados que tem na editora lá. E aí eu acabo colecionando mais pelos quadrinhos, pelo personagem, do que pela nostalgia da coisa. Entendeu? Começou pela nostalgia, de eu lembrar do desenho. Alguns que você lembrava. Pois é, mas eu falo,
eu preciso ter aquele boneco ali, porque ele, naquela história, ele fez um negócio bacana, mano. Você se envolve com o personagem, né? Na história no final das é. contas. Essa que eu acho que é a grande sacada desse movimento que Sim. eles fizeram. Que é você Sim. se envolver com a história do personagem. Ele ganha significado. Exatamente. É bastante É o significado. que Marvel Legends vende que nem água aí no Brasil por causa disso. Marvel Legends vende que nem água porque tem filme, tem quadrinhos, tem tudo. Tu vai comprar o Homem de Ferro com a armadura Mark III do primeiro filme. Eu falei, Você precisa ter 14 Homens de Ferro, porque é um com Preciso. cada uma. Precisa, Né? é verdade, precisa. Esse ano, Preciso. tipo, sei lá, 80% dos heróis Marvel estão fazendo 60 anos. 60? Olha só. 63. Pós-guerra, X-Men. né? Isso aí, né? Vingadores. Cara, o que a Hasbro tá mostrando no Instagram dela de coisa clássica, pô, o Homem de Ferro com a primeira armadura. Eu falo, Não preciso. pô, necessito. O Thor barbado contra um pack de 2 figuras com o Thor barbado da época que ele fez assim, esse assado. O Thor quando tinha barriga, Isso, agora o isso. Thor bombado. Pô, e a versão de quadrinhos, não é essa versão Nutella do cinema. Versão raiz. Beleza. Pô, muito Ô, bacana. Bruno, como é que você tá com o seu horário aí? Cara, eu tô precisando seguir aqui com os meus compromissos, mas é que o papo tava muito bom, não quis ficar interrompendo. Isso faz mais. Sensacional. Tem que fazer live para conversar Nas com qualquer coisa. próximas lives a gente pode convidar, se alguém quiser aí, que a gente faz aí uma live com os brinquedos. Acho que o Marcelo podia entrar com a gente também, né? Posso. A gente chama de novo, com certeza, cara. Vamos Porque fazer outras. Não, Botar o máximo de sensacional. gente que pode aí nessa live. Qual é o máximo? Eu nem sei qual é. Ah, eu acho que são A 4. gente tem certeza. Acho que é Mais um, pelo menos. Eu fico pensando, pelo formato da tela aqui, 4. Mas assim, a gente conversar com outros Papo caras bom, que meu. A gente mal colecionam, se começou você a estiver triscar, disponível, a gente fala pra você entrar também, Show cara. de bola. Porque é divertido demais falar com você. Você tem muito. Só chamar. Só chamar, ainda nem. Pô, eu tava aqui. A gente nem falou de Beast Wars, que são os caras que viravam animais, que é o que vai ser o tema do filme agora. A gente deu uma triscadinha, né, naquela hora do filme. É. Tá? A gente precisa voltar e fazer mais uma. Pois cara. é. Vamos fazer mais uma. Vamos seguir Foi esse assunto semana que vem. Foi o que retomou desembrulhar os ele. Transformers. Fazer outra? Pra gente bater. Pra mim, Vamos primeira seguir, vez que a gente tá fazendo falar. aqui né? Pode começar a fazer mais também. Só falar. Pra mim não tem problema. Vamos fazer mais frequência. Vamos combinar, a gente avisa o pessoal um dia antes, pelo menos para o pessoal ficar atento. Foi Sim. Tô precisando responder, cara. Acho que foi o Pedro que falou, cara, dos brinquedos estrela e tal. A gente até entrou no assunto, todo mundo trocou uma ideia com ele. Cara, 80% dos nossos vídeos são brinquedos estrela? Pelo menos? Pelo menos, né? É o clássico. Eu lembro dos textos eu escrevendo, é sempre dá estrela, dá estrela. Até tem um formato lá. Controle remoto, quem fazia era Estrela, mano. Maximus, RC, Pegasus. Extrato, Eu acho que tinha um que era da Glaslit, que era uma picape que tinha um volante. Autodrive. A gente tem esse também, marronzinha, né? Era um controle remoto meio fajuto, fio, porque que fazia fio, né? Pois é, mas era maneiro. Glaslit. Entendeu? Glaslit. O rádio controle foi um negócio bem da estrela mesmo. O rádio controle foi um negócio bem estrela. Ah, tem um submarino também que você mostrou outro dia. O submarino é de qual? Estrela. A estrela também. Ah, aí. A estrela também. Eles Era eram complicados, rapaz. Eles eram enjoados. Sim. Por um momento, os caras devem ter vendido 80% dos brinquedos que fluíam no Brasil. Deve ter sido deles, assim, quando eles estavam com aquela fábrica gigante de todo vapor. Acho que a Barbie também Natal era era deles, 80% a Barbie era da estrela. Estrela também. Eu acho que a Barbie Então, lançava Estrela. Porque eles representavam a Mattel. Aí representava o Pequeno Pônei também, que verdade. Lembra das Moranguinho, Vinha, pá. Lembra das minhas amigas da escola aqui na cheirosa. Boneca cheirosa. Ficar cheirando as bonecas da minha irmã o dia inteiro. Dá vontade de morder a cabeça da boneca. Vocês tentam morango. O gordo ia logo comer a cabeça da boneca. Me dá um pedaço, deve ser bom isso aqui. Pô, ela tinha um negocinho que era um morangão grande, assim, que a menina, a boneca fazia um bolinho lá dentro, assim, mas não sei o que. Eu falei, pô, só que eu vou comer um bolinho desse aí, dá uma maior vontade. Né? Só um pedacinho.
Bom, mas é Aquele isso, dia, gente. Também eu sei que tá divertido demais. Vamos marcar outra para a gente conversar mesmo mais tempo. Vamos. Né? Já fiz o A pessoal. gente já viu que a gente consegue fazer a conexão. Maravilhoso, Valério. Eu lembro. Aí a gente marca outra, solta lá no Instagram. Show. E a gente faz. Show de bola. Beleza? Para atrapalhar o professor Bruno também. Demora também para eu chegar em casa. Tá no trabalho aí, né? Mas, Marcelo, obrigado, viu, cara? Você é Eu 10. que agradeço, Obrigado. gente. Pô, muito pressa, agradeço. cara. Foi muito pressa. Sempre bom bater papo. Aí. E valeu mesmo. nas próximas que tiver, se você quiser participar, é só apertar o botão que eu saio soltando o dedo aqui. Demorou. Chama lá que nós atualizamos. Junto. Depois, quando eu for na feirinha lá no centro do Rio, eu vou mandar umas fotos para vocês do que tem lá. Manda mesmo. Manda mesmo. Tem muita coisa boa lá, cara. Tem muita coisa boa lá. Beleza. Então, valeu. Sim. Beleza, gente. Obrigado, valeu, viu? Valeu, Marcelo. Valeu, professor. Marcelo. Boa noite. Boa noite. Até logo. Tchau, gente. Preza, meu.